Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, realiza 8º Congresso Ibero-Americano de Direito Tributário. Presidente da Ordem, Valdetário Andrade Monteiro, é homenageado pela Arce. OAB Ceará empossa novos integrantes de comissões temáticas. Veja também a escolha da lista tríplice para o contencioso administrativo tributário. Veja ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, juntamente com a Comissão de Estudos Tributários, realizaram nos dias 24 e 25 de novembro, no Hotel Ceará, o 8º Congresso Ibero-Americano de Direito Tributário. O intercâmbio foi um momento de conhecimento que envolve democracia, tributação e justiça fiscal. A OAB Ceará, em parceria com a Comissão de Estudos Tributários, realiza a 8ª edição do Congresso Ibero-Americano de Direito Tributário, com a presença de grandes doutrinados nacionais e internacionais. O presidente da OAB Ceará ressaltou que esse momento é marcado por troca de conhecimentos para as novas gerações. Primeiro, fomentar nas novas gerações o debate, o ensino do direito tributário. Nós, em 2000, criamos a Comissão de Estudos Tributários, levamos à frente, em 2004, o primeiro Congresso Ibero-Americano. Chegamos à 8ª edição, fortalecidos com a presença aqui de grandes doutrinadores nacionais, o professor Paulo Barros Carvalho, que é uma referência nacional e mundial, a exemplo do que nós temos aqui no Ceará e que preside honrosamente o Congresso, que é o professor Hugo de Brito Machado. O Ceará é celeiro de grandes juristas, temos a referência de Clóvis Evilacqua para a história do direito, e no direito tributário temos inúmeros colegas que vêm desenvolvendo uma importante função, o que vai fomentar cada vez mais esse debate. A Ordem tem o diferencial de organizar o evento e de ter uma comissão atuante no direito tributário. A palestra de abertura teve como tema a Federação Brasileira e o Sistema Tributário, que foi ministrado pelo professor emérito e titular da PUC São Paulo e USP, Paulo de Barros Carvalho. Bem, a importância é decisiva, porque esses princípios são fundamentais para a coexistência social no Brasil. A democracia, a justiça fiscal, a federação, como eu falei, são questões que devem ser discutidas todos os dias, se possível, porque dizem respeito à liberdade, à propriedade, à vida, à convivência social no Brasil. A coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, Priscila Souza, ressaltou que o debate é um momento de fortalecer as comunidades jurídicas. Acho que a importância primeiro é fortalecer toda a comunidade jurídica local com bases fortes, teóricas, para que essas discussões sejam levadas não só ao legislativo, mas também ao judiciário, ao executivo, e assim fortalecer toda uma sociedade que está por trás, que é quem financia o Estado, que é quem fortalece todo esse panorama estatal. Denise Lucena, coordenadora científica do Congresso, abordou a influência dos temas para os meios jurídicos e acadêmicos. Primeiro que o direito tributário é hoje um dos assuntos mais palpitantes do Brasil. Todos nós pagamos impostos, ou no consumo, ou na renda, e aqui no Ceará é um privilégio que a OAB faz de trazer para cá palestrantes de renome nacional e internacional, e uma oportunidade para que o advogado cearense não tenha que sair, que é o que ele fazia até então. E hoje nós podemos ter nesses 2 dias os assuntos mais diversos, com as autoridades, muitos profissionais. Eu acho que hoje os escritórios estão todos fechados, porque praticamente todos os profissionais da área que eu conheço estão aqui hoje. E qual foi assim, um dos temas mais colocados no Congresso? Federalismo fiscal. Crise, todos nós sentimos no bolso a necessidade, a crise do federalismo, o desgaste entre a União, Estados e município, e a questão polêmica da guerra fiscal, que atinge diretamente o Ceará. Por ser um dos estados mais pobres da federação, acaba ficando numa grande desvantagem. O presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará, Pedro Jorge Medeiros, destacou a relevância do evento na contribuição de conhecimento para o mundo jurídico. Esse congresso é o 8º Congresso Ibero-Americano de Direito Tributário e nós vimos a
pelo menos nos últimos 4 anos, anualmente, trazendo para a sociedade cearense, para os advogados, os estudantes de direito, os curiosos, né, na área do direito tributário, esse encontro, esse conclave, esse congresso, onde nós trazemos os principais tributaristas do Brasil, e esse ano, e como nos anos anteriores, sempre a gente traz alguém de fora, de Portugal, ou da Espanha, ou da Argentina. Esse ano nós trouxemos a professora Clotilde de Palma, de Portugal, né? Então, nesse congresso foram discutidos os principais assuntos tributários do momento, né? Questões como a guerra fiscal, questões como incentivos fiscais, questões como a parte de imunidade, a parte do ICMS, a não cumulatividade, a substituição tributária, IPI, ISS, IPTU, em suma, as questões principais que estão sendo discutidas atualmente nos tribunais superiores, né? Então isso aí é uma forma de nós trazermos para Fortaleza, para que os nossos advogados aqui, os membros da OAB e as outras pessoas, os estudantes de direito também, membros do Ministério Público, magistrados, possam se atualizar. O livro Comunidade Ética, sobre os princípios ontológicos da vida social, Henrique Cláudio de Lima Vaz, será lançado na Fundação Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará. Para falar sobre a importância desta obra, nós recebemos agora em nosso estúdio o diretor executivo da ESA, professor Vanilo de Carvalho, e a autora do livro, a professora, mestre em filosofia, Maria Celeste de Souza. Então, Vanilo, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Um prazer é todo meu. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse sobre esta nova fase da Escola Superior de Advocacia de incentivar a produção literária, não apenas na área do direito, mas também em áreas correlatas. Primeiramente, o que a gente entende é uma ampliação do próprio entendimento do que é escola, né? Nós somos uma escola superior e nós entendemos que escola é onde o ensino ele se faz presente. De tal forma que, obviamente, o ensino tradicional, com o professor e com os alunos, o ensino com os cursos telepresenciais, com os alunos também ali na escola superior, tem e terão todo o apoio e continuará assim sempre. Mas também a nossa intenção, que é a intenção que já se faz uma realidade, é de que a ESA, a Escola Superior, seja aquele lugar por excelência de lançamento de livros e, em especial, de livros de autores cearenses. Esses livros são livros dos nossos juristas e livros, como você bem disse, de interesse dos advogados e, quando é de interesse dos advogados, sem nenhum tipo de falsa modéstia, é de interesse de toda a sociedade, visto que os advogados eles são protagonistas reais da nossa sociedade para que ela se transforme em uma sociedade mais justa, né? Isso mesmo, eu falei ontem ao acolher os novos advogados na sempre emocionante solenidade de entrega de carteira da OAB aos novos advogados, né? Os advogados, portanto, precisam se preparar da melhor forma, filosoficamente, no que diz respeito à sociedade, sociologicamente e, obviamente, no próprio direito em si, para que tornem-se bons profissionais. Professora Maria Celeste, a senhora poderia falar um pouco sobre Henrique Cláudio de Lima Vaz, esse importante filósofo brasileiro? Henrique Cláudio de Lima Vaz é um filósofo humanista brasileiro, contemporâneo, que morreu em 2002 e que tem uma vasta obra escrita principalmente no viés metafísico, antropológico e ético. Esta obra que nós apresentamos, ela é resultado de uma pesquisa de uma das categorias antropológicas de Henrique Cláudio de Lima Vaz. No caso, a categoria da intersubjetividade. Doutor Vanilo, como o senhor avalia a questão da ética na área jurídica e também na sociedade como um todo? Bom, verdadeiramente, quem é a doutora, e a doutora na USP, é aqui a irmã Celeste, né? Ela, melhor do que ninguém, pode falar
sobre ética, mas a gente entende que ética, né, eu pego até um conceito muito, assim, muito fácil de se entender, que se diz que ética é o agir antes de agir para melhor agir. Então, quando a gente analisa qual a questão, quando a gente analisa a questão ética na sociedade, a gente pode entender que toda ação nossa que tem repercussão no outro, e que isso seja motivo de reflexão, né, que isso traga para a gente um pensar, né, que traga para a gente um pensar sobre essa ação e sobre a repercussão dessa ação sobre o outro, isso é um pensamento ético, né, de tal forma que a gente traz para cá, através também dessa contribuição aqui do livro da Irmã Celeste, esse pensamento sobre quais as atitudes sociais que beneficiam ou que desfavorecem a nossa sociedade. Poxa, uma sociedade como a nossa, que existe um conjunto gigantesco de marginalizados, uma sociedade que traz até uma perspectiva terrível de pessoas que são desconsideradas e até de pessoas inexistentes, posto que nem formalmente elas existem, porque nem documentação existe, que são os miseráveis. Isso é né, a pura prova de uma crise de ética, de uma crise social que nada mais é do que a falta da reflexão ética. Professora Maria Celeste, no livro a senhora fala sobre uma comunidade ética. Qual o sentido desta comunidade? O sentido da comunidade ética é exatamente o horizonte que justifica a relação entre o indivíduo e a sociedade. Por quê? Porque a reflexão que se desenvolve na obra, ela centraliza exatamente na problemática atual do solipsismo, do individualismo e do niilismo. Quer dizer, existe atualmente todo um desfalecimento do tecido espiritual que rege a vida em sociedade. Então, o filósofo Henrique Cláudio Lima Vaz, ele reflete sobre essa problemática e coloca o conceito de comunidade ética como o horizonte norteador de uma vida segundo a justiça e segundo o direito. Doutor Vanilo, na obra, a professora Maria Celeste, ela ressalta que nós estamos vivenciando uma vida destituída de valores humanos e reduzida muitas vezes a uma cadeia de dependência econômica. Como é que o senhor avalia esta afirmação? A gente está fazendo essa entrevista em um momento muito pertinente à discussão dessa obra. Né? Qual momento? É um momento que a gente já entende tanto no calendário litúrgico quanto no calendário, no nosso calendário civil, que é o momento natalino. Então, se a gente for refletir, o que é que mais chama a atenção nessa época que muitas vezes somente da boca para fora se fala de solidariedade, se fala de comunhão, se fala de encontro, mas o que mais chama a atenção, né, são os grandes templos atuais, que são os shopping centers, né? Então, as grandes luzes chamam para, né, as compras, né? E quem mede qual o valor social, qual a hierarquia social na nossa sociedade é quem de fato mais pode comprar. Então, quem mais compra é quem tem uma maior posição social, e isso daí é um grande medidor, né, de como o valor da nossa sociedade é um valor baseado não nesse vínculo espiritual, nesse vínculo de compromisso que o homem deve ter com o outro, mas sim num vínculo meramente material. Professora Maria Celeste, esta dependência econômica, ela acaba influenciando de forma negativa os valores humanos? Bom, se os valores econômicos, eles forem considerados como fins em si mesmos. Então, segundo a reflexão de Lima Vaz, percebe-se que o nível econômico é apenas o primeiro nível da relação intersubjetiva. Logo, há uma necessidade de uma elevação qualitativa deste quadro econômico para o nível do plano ético.
Então, no caso, a proposta é se pensar como se fazer esta relação de uma relação abstrata, ou no caso econômica, para uma relação existencial que se concretiza na vida ética. Então, no caso, o livro, ele vem de fato problematizar essa questão e vem mostrar a dialética que existe entre a vida social, que é a vida econômica, passando pelo viés do plano político e culminando no plano ético, que é onde, de fato, se efetiva a dignidade humana. Então, no caso, não é que o econômico venha em primeiro plano, resolveu enfatizar uma negação do valor, mas se isto se constitui a única alternativa existencial para o ser humano, sim. Porque, devido ao modelo social que nós vivemos, é uma sociedade capitalista, que é truncada já em si, devido à desigualdade social. Então, no caso, teríamos que repensar, como ele faz aqui na obra, os conceitos, o conceito de justiça, o conceito de direito, o conceito de democracia, o conceito de dignidade humana, que são todos conceitos que realmente enfatizam o ético. Professor Vanilo, essa, inclusive, tem sido uma forte preocupação da OAB Ceará, por meio da ESA, da Escola Superior de Advocacia, de trabalhar o lado existencial também dos advogados, ofertando cursos que forcem o operador de direito, o advogado, a pensar, como o Diego você muito bem ressaltou aqui, que a intenção é formar novos pensadores do direito, não é verdade? É verdade. Como eu digo, formar protagonistas com as capacidades, com as habilitações, inclusive habilitações formais, legais, que o profissional do direito tem na nossa sociedade. A gente sabe que é impossível, pela lei, pelo Poder Judiciário, existir a feitura da justiça, né, da justiça formal, sem o profissional advogado. Portanto, como é que se forma esse profissional advogado? É só pura e simplesmente da forma técnica, né, sabedor dos livros de processo, né, sabedor dos prazos, sabedor de um sistema digital na justiça? Obviamente que não. Deve-se muito e principalmente que ele seja formado filosoficamente, né, que ele tenha uma formação mais humanística. Uma formação humanística, uma formação de valores, claro, mas valores estes sempre referenciados ao outro, à sociedade. Essa, portanto, é a alegria que faz com que a Escola Superior de Advocacia faça o convite para que a irmã Celeste lance o seu livro de interesse de todos os advogados na Escola Superior de Advocacia e que, além de lançar o livro, que nos dê o prazer de fazer um curso lá na escola, viu, irmão? O convite está feito aqui publicamente. Viu? Eu agradeço. Professor Vanilo, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua participação e abre agora espaço para as suas considerações finais. As minhas considerações finais, Herbert, são sempre considerações de agradecimento, né? E também aproveitando para colocar os cursos que até o final do ano, né? Nós estamos no finalzinho do ano, mas mesmo assim nós temos já ainda uma boa quantidade de cursos que os colegas advogados podem se inscrever. Nós teremos o curso de Advocacia Digital e Processo Eletrônico nos dias 26 e 27 deste mês, o curso de extensão de Nova Legislação Brasileira sobre Transparência e Moralidade Pública, no dia 27, curso de extensão sobre Benefícios Previdenciários nos Juizados Especiais, dia 1º e 3 de dezembro, curso de Processo Administrativo, também agora no início de dezembro, e curso prático de processo eletrônico, dia 16, 17 e 18, e finalizando o curso de relação consumerista à luz da jurisprudência. O curso da irmã Celeste vai ser em breve, mas a gente vai ser as boas-vindas de 2015. Ótimo. Olha que coisa boa, né? Começar 2015 refletindo sobre ética, né? Isso aí
é um anúncio de um ano né, proveitoso e feliz. Professora Maria Celeste, suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite também de poder dar este apoio, né, na formação dos novos advogados, principalmente com a consciência de que, de fato, a educação para a liberdade é a educação fundamental de qualquer protagonista social. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, ao tempo em que apresentamos o projeto da nossa nova sede, estruturada e organizada a compreender a Caixa de Assistência, a Escola Superior de Advocacia e a estrutura administrativa da Ordem, apresentamos também a conclusão de um projeto que de há muito tempo era buscado pela região Centro-Sul. Os advogados da região Centro-Sul terão o Clube do Advogado pronto para a inauguração dia 20 de dezembro. Esse é um êxito da gestão empreendido a partir do trabalho dos diretores da subseccional de Iguatu, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil e Ceará. É muito importante fortalecer a advocacia do interior, ao tempo em que fortalecemos também a advocacia da capital. Inauguramos este ano um estacionamento com vagas suficientes a suportar, inclusive, a Semana da Conciliação, trazendo conforto à advocacia no Fórum Cláudio Vilacqua e obrigando a Ordem a busca imediata de solução para o estacionamento no centro da cidade, na Justiça do Trabalho. Este é um processo de evolução estrutural que caminha com a evolução institucional da entidade, ao ponto em que fomos ao CNJ buscar uma solução para as catracas que excluíam a participação de alguns como medida de segurança, dando equidade e isonomia no tratamento nas portas dos fóruns. Também precisamos fortalecer a advocacia estruturalmente. É esse o trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e é essa compreensão para que possamos crescer e desenvolver tudo no futuro da nossa profissão. A seguir, o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, é homenageado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. E veja também a posse dos novos integrantes de comissões temáticas da OAB Ceará. A gente volta daqui a pouco. Os tribunais de contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo no que diz respeito à fiscalização dos recursos públicos. E para conhecer um pouco mais sobre a atuação dos tribunais de contas no Brasil, nós conversamos agora com o conselheiro estadual da OAB Ceará, Dr. Andrei Aguiar. Dr. Andrei, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Nós que agradecemos o convite, Evelt. É sempre um prazer renovado voltar ao programa de uma audiência tão qualificada. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores qual o principal papel desempenhado pelos tribunais de contas e como funcionam esses órgãos no Brasil. Os tribunais de contas, Evelt, eles, de uma forma geral, foram criados para fiscalizar a verba pública. E aí foram divididos com o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados e, no nosso caso, tem o Tribunal de Contas dos Municípios, que somente existem 4 estados da federação, que atuam de acordo com a verba pública federal, estadual ou municipal. E é interessante colocar que a atuação deles não vai somente fiscalizando a verba do ente, ela vai até o final da ponta da verba pública. Portanto, um convenente que realize algum contrato com o poder público, ele tem que prestar conta daquele recurso que ele está recebendo para que o Tribunal de Contas possa fiscalizar até o final da ponta aonde o recurso público foi. Doutor Andrei, nós estamos vivenciando um escândalo na Petrobras sem precedentes, cujas denúncias estão inclusive sendo apuradas, apreciadas pelo Tribunal de Contas da União. O que poderá ser feito pelo TCU no caso deste escândalo? Isso é um tema que é muito caro a toda a sociedade. São bilhões de reais envolvidos em um escândalo e que certamente o Tribunal de Contas está com os olhos virados para esse escândalo. Isso não é de hoje. Em 2003, já o ex-presidente do tribunal, o ministro Biratã Aguiar, que é cearense, já alertava a toda a população, até com matérias na Veja, Isto É, Folha de São Paulo, de cunho nacional, estampando a preocupação com a Petrobras, com a sobrepreço em diversas obras,
ausência de licitações, que a Petrobras não licita os seus contratos, ou então grande parte deles, com base em um decreto federal, que é entendido pelo Tribunal de Contas da União como ilegal, porque viola a Lei 8666, a Lei de Licitações. E já desde 2003, que o ministro Biratã vinha alertando a sociedade, vinha alertando a própria Petrobras sobre essas ilegalidades e esses possíveis sobrepreços. O ministro Nardes, presidente do TCU, já deu uma coletiva alegando que é o maior processo, o maior escândalo que o TCU já pegou, porque é um desvio, um possível desvio bilionário, tá certo? E o que o Tribunal de Contas da União pode fazer quanto a esse caso é, primeiramente, apurar o montante do débito, que é o que está sendo feito, e aplicar a penalidade de devolução aos cofres públicos desse recurso, tá certo? Para as empresas envolvidas, se constatada a participação delas nessa fraude ou nesse desvio de recurso, pode ser decretada a inidoneidade das empresas e aí elas ficam proibidas de licitar, de participar de qualquer certame, tá certo? E para as pessoas físicas, o julgamento da irregularidade das contas poderá acarretar, ou melhor dizendo, certamente acarretará a pena de inelegibilidade. Isso que é um reflexo já da lei da ficha limpa. Essa consequência natural da lei da ficha limpa. Perfeito. E quais são os tipos de processos existentes nos tribunais de contas? Nos tribunais de contas, nós vamos ter dois tipos de processo. O processo de contas normal, que é aquele onde todos os órgãos que são fiscalizados pelos tribunais de contas têm que remeter anualmente a sua prestação de contas, tá certo? Para que seja analisado pelo tribunal. E nós temos a tomada de conta especial. O que é isso? O processo de tomada de conta especial, ele vai analisar um fato específico, tá certo? Apurar o montante do débito, caso haja, e quem são os responsáveis. Enquanto no processo de contas se analisa todas as contas, pode ser que tenha algum fato específico que não esteja muito bem esclarecido na prestação de contas e que, após ser denunciado ou ser alertado para os olhos dos tribunais de contas, ele terá uma atuação específica sobre aquele fato. Essa é a chamada tomada de conta especial. E como se inicia um processo nos tribunais e de que forma a população pode participar? É o seguinte, nos tribunais de contas, nós podemos iniciar um processo de três formas. Com representação, que aí seria uma denúncia praticada por alguma autoridade, um deputado, um parlamentar, faz uma representação ao Tribunal de Contas e a partir daí se inicia um processo para apurar um fato específico mencionado nessa representação. Pode ser por uma denúncia, e aí é a possibilidade de participação de toda a sociedade, que é muito importante, que ela pode mencionar ou verificando alguma irregularidade no gasto do recurso público, ela pode denunciar ao Tribunal de Contas no setor de protocolo e a partir daí essa denúncia vai ser convertida num processo e vai ser analisada. E a terceira possibilidade é através de auditoria de iniciativa própria do tribunal. O tribunal, como ele tem, os tribunais de um modo geral, como tem um vasto campo de atuação, só o TCU fiscaliza mais de 11 mil órgãos federais. Então ele não tem como fazer auditoria em todos os órgãos, todos os anos. Ele recebe aquela prestação de contas, que nem sempre é tão detalhada, mas ele pode, por iniciativa própria, e aí vai de acordo com a gestão de cada presidente. O presidente Nardes, por exemplo, que é o atual presidente, manteve o foco na governança corporativa. O que é que ele busca? Ver onde estão as maiores captações de recurso federal e, a partir daí, ele direciona as auditorias para tentar ter o foco no macro e não no micro. Então, ele sorteia e aí, dependendo de cada gestão, vai ter a sua forma de atuação, onde vai ter as auditorias. Os auditores do Tribunal de Contas vão lá para o órgão destinado e, a partir daí, eles começam a verificar a documentação para perceber se tem alguma irregularidade ou alguma falha no uso do recurso público. Doutor André, o senhor poderia falar um pouco sobre as principais formas de controle social, interno e externo? Posso. O controle, ele vai existir de três formas. Nós podemos ter o controle externo, que é o praticado pelos tribunais de contas, tá certo? E aí, o Tribunal de Contas, prioritariamente, ele já atua após a ocorrência do fato, tá certo? Porque ele recebe uma prestação de contas do que já aconteceu,
ou uma denúncia ou uma representação de um fato que já aconteceu. Somente na auditoria que ele tem a possibilidade de atuar preventivamente ou concomitantemente no curso da atuação. Por exemplo, está aberto um processo licitatório, vai ser feita uma auditoria, então a auditoria está caminhando no curso desse processo licitatório. Certo. Mas, prioritariamente, ele age após o fato. E o controle externo é a atuação dos tribunais de contas. O controle interno é o trabalho preventivo, é a atuação que tem a CGU, a Controladoria Geral do Estado e a Controladoria Geral dos Municípios. Qual é a função dela? Prevenir para que não venha a ter nenhum desgaste com o Tribunal de Contas, ou seja, com o controle externo. A função preventiva das controladorias, e que é o controle interno, é de extrema importância, porque você atua antes do desperdício do recurso público. E isso tem uma efetividade muito maior do que depois tentar repatriar, tentar trazer de novo ao erário aquele recurso que já foi gasto. Se torna bem mais complicado. É exatamente isso. É uma dificuldade extrema, até mesmo porque a decisão dos tribunais de contas, ela não é autoexecutável. Em que sentido eu estou colocando isso? O Tribunal de Contas, ele não pode, ele mesmo, executar a sua decisão. Aquilo dali se transforma num título executivo extrajudicial. Depende do Poder Judiciário. Que é mandado exatamente para as fazendas públicas e elas executam essa decisão. Esses são os controles externo e interno. E o social? O social é o mais efetivo de todos, porque ele é exercido por toda a sociedade. Aí qualquer das pessoas que verifiquem um desvio ou alguma possível irregularidade no gasto do recurso público, pode se utilizar da denúncia, que é um dos tipos de início de um processo no Tribunal de Contas, para que seja apurado aquele fato e seja verificado. Por que ele é o mais importante? Porque pode contar com a multiplicidade de membros da sociedade. Enquanto a sociedade pode atuar de várias formas, cada cidadão, eu, você e todos que estão nos assistindo, podem atuar nesse tipo de controle e não um Tribunal de Contas simplesmente com seu número limitado de servidores passar a verificar tudo que acontece no país. É uma dificuldade extrema e por isso que o controle social ele é extremamente importante. Lógico. Você acredita que a falta de uma escola de gestores acaba resultando em problemas administrativos e legais? Claro. Antigamente, Everton, nós tínhamos, pelo menos aqui no Estado, o curso de administração e ele se dividia em administração pública e administração privada. Certo. Hoje em dia, os nossos cursos de administração eles são estritamente voltados para o mercado privado. E aí o que é que acontece? Aquele gestor público que passou por um processo eletivo desgastante, porque o nosso processo político, para você conseguir chegar ao poder, ele é extremamente desgastante. E quando se chega ao poder, não se tem dimensão do que é a máquina pública. Então o gestor, ele luta e ele traça a meta dele para chegar ao poder. Quando chega, é que ele vai aprender como funciona a máquina pública para no seu segundo mandato ele conseguir desenvolver tudo que ele quer fazer. Então você já chega ao poder pensando numa reeleição. Isso se deve ao quê? Na falta de uma escola de gestores. Se você tivesse novamente e buscasse reeditar a escola de gestor público, você traria uma qualificação muito maior para os nossos gestores públicos e até facilitaria o bom uso do recurso público. Porque muitas dessas irregularidades não se tratam de má-fé ou de malversação. Mas é desconhecimento mesmo. Justamente, desconhecimento de como funciona a máquina pública. E aí, às vezes, ocorrem pequenas irregularidades ou pequenas atecnias que acabam desaguando em processos nos tribunais de contas. Doutor André, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, agradece as relevantes informações aqui que nos foram prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Everton, eu agradeço mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os telespectadores que estão nos assistindo. Procurem fiscalizar, exerçam seu controle social, isso é cidadania, isso é um direito de vocês. Quando tiverem alguma possibilidade de verificação de malversação de recurso público, use dos tribunais de contas, façam as suas denúncias, transformem isso em processo, em apuração, em fiscalização. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Obrigado. Ivelise Maia.
O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, foi homenageado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, a ARCE. A homenagem aconteceu durante a sessão do Conselho Seccional. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, foi homenageado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, a ARCE. O presidente da ARCE, Fábio Timbó, entregou a homenagem em reconhecimento ao apoio do presidente da OAB Ceará durante a realização do primeiro seminário da ARCE. O presidente ainda agradeceu o apoio da OAB Ceará pelo esforço por atender às demandas da agência, também na promoção de diálogos sobre os serviços prestados à cidadania, como a prestação de contas da instituição. A OAB Ceará imposta durante a sessão do Conselho Seccional os novos integrantes de comissões temáticas. Confira. Foram empossados na OAB Ceará, durante a sessão do Conselho Seccional, os novos integrantes das comissões temáticas. As comissões têm como objetivo o suporte na área jurídica e apoio às causas da sociedade. Durante a posse, o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, destacou a importância fundamental na promoção de debates que agregam o direito e a cidadania. E em instantes, a ouvidoria da OAB Ceará homenageia 5 personalidades. Você confere também a escolha da lista tríplice para o contencioso administrativo tributário. Em instantes. Cinco personalidades foram homenageadas pela ouvidoria da OAB Ceará. A comenda reconhece o trabalho de profissionais que atuaram em prol da justiça e cidadania com base na ética. A ouvidoria da OAB Ceará homenageou 5 personalidades na última quarta-feira no Conselho da instituição. Dentre eles, a ex-procuradora-geral do Estado e atual assessora especial de políticas públicas sobre drogas do governo do Estado, Socorro França, o jornalista Fernando César Mesquita, a ex-presidente do Centro Industrial do Ceará, SIC, Nicole Barbosa, o jornalista e ex-senador Cid Carvalho, e o advogado Paulo Quezado. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, ressaltou durante o evento que o trabalho da ouvidoria é um meio fundamental para se promover a justiça, resolver conflitos e buscar diálogos entre as partes. A ouvidora da OAB Ceará, Vânia Rocha, salientou em seu pronunciamento que o trabalho de ouvir é uma arte. A comenda serve de reconhecimento ao trabalho de profissionais que atuam em prol da justiça e cidadania com base na ética. A OAB Ceará escolhe lista tríplice para contencioso administrativo tributário. Os 3 advogados escolhidos devem ocupar a vaga que representará a OAB Ceará no contencioso administrativo da Secretaria da Fazenda. 3 advogados foram escolhidos pelo Conselho Seccional para ocupar a vaga que representará a OAB Ceará no contencioso administrativo da Secretaria da Fazenda, Cefaz. Entre eles estão Gleidson Wesley Mota Pereira, Francisco Itaécio Bezerra Filho e José Diego Martins de Oliveira e Silva. A lista dos escolhidos será encaminhada para o governador do estado, Cid Gomes. Para concorrer às vagas, é necessário, além do currículo, possuir idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em assuntos tributários. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro,
fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. A Caixa de Assistência dos Advogados, CAASSE, firmou convênio nesta última terça-feira, dia 2 de dezembro, com a loja Crisdor de sapatos e acessórios. A loja está localizada na rua Professor Dias da Rocha, 799, no bairro Aldeota. A parceria garante aos advogados 20% de desconto e melhores condições de pagamento. O presidente da CAASSE, Júlio Ponte, ressalta que essas parcerias beneficiam os advogados com preços mais acessíveis, principalmente nesta época de final de ano. A CAASSE já possui 300 convênios e os descontos dependem de cada loja. A CAASSE disponibiliza no site a atualização do Guia 2014-2015 de lojas conveniadas. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil. Defensoria Pública da União, inscrições até 8 de dezembro. Ministério Público Federal, inscrições até 16 de dezembro. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá!